Senhoras e senhores, John Steinbeck, Ratos e Homens. Antes de mais nada, por favor, tenta o dedinho no joinha. Se você é novo no canal e gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, isso ajuda demais o canal a crescer. Eu sempre digo que eu tô só começando, né? Tô engatinhando nessa jornada de YouTube e eu espero que você me ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha, que isso mostra para o YouTube que o conteúdo que eu trago aqui é relevante para você, beleza? Que livrão, apesar de ser um livrinho, mas que livrão, velho. Que coisa deliciosa de se ler, que autor... Eu não acredito que eu não conhecesse esse autor. Assim, eu já tinha escutado falar dele por causa do livro mais famoso dele, mas John Steinbeck para mim foi uma descoberta grandiosa. Eu quero ler tudo desse cara, porque já virou dos meus autores preferidos. O escritor americano John Steinbeck, ganhador do Pulitzer no ano de 1940 e do Nobel de Literatura em 1962, se tornou um dos meus escritores preferidos. Cara, que jeito de escrever maravilhoso, uma leitura simples, os personagens são assim de uma profundidade gigantesca, mesmo sem ter riqueza de detalhes nas descrições e tudo mais. Autor do famosíssimo As Vinhas da Ira, que eu pretendo ler o mais rápido possível, e A Leste do Éden, que são as suas obras mais famosas. Teve um sucesso estrondoso com 17 das suas obras adaptadas para os cinemas. Esse livro mesmo ele teve pelo menos 2 adaptações que eu tenho conhecimento. Em 1944 ele recebeu indicação ao Oscar de melhor história, prêmio esse que depois, mais tarde, foi transformado no Oscar de melhor roteiro, pelo filme Um Barco e 9 Destinos, que teve como diretor nada mais nada menos que Alfred Hitchcock. Então você imagina, o cara é fera, né? Tudo que o cara escreve vira ouro. E esse Ratos e Homens, ele é uma ode à amizade, ao sacrifício, e também vai retratar o ruir do sonho americano em plena crise da década de 1929. Apesar do livro ter sido escrito em 1937, ele vai retratar as dificuldades dos trabalhadores rurais no ano de 1900, na década de 1929. Na verdade, a gente sabe que a Grande Depressão, que foi um período de muita crise em que as pessoas passavam muitas dificuldades nos Estados Unidos, depois se alastrou pelo mundo inteiro, se estendeu até o final da Segunda Grande Guerra, né? Então, esse é o pano de fundo desse livro Ratos e Homens. John Steinbeck sempre teve como preocupação a situação dos trabalhadores, as condições de vida dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos. Ele mesmo cresceu numa região agrícola, né? Ele é nascido na cidade de Salinas, que é uma região bastante rural, e provavelmente antes de se tornar escritor ele deve ter passado por momentos em que ele teve que exercer trabalhos braçais e ele pôde ver de perto ali a realidade desses trabalhadores. O que eu gostei demais nesse livro, que até certo ponto, se você for analisar assim, a forma como ele entrega a história, é um livro bastante simples, assim, muito fácil de ler. Você não sente dificuldade, muito pelo contrário. O que deixa o livro muito vivo é a qualidade da construção das personagens, a forma como ele construiu os personagens, com ênfase nos 2 personagens principais, George e Lenny. Esses personagens vão me acompanhar por muito tempo, cara. Vou ficar pensando principalmente no Lenny, assim, o Lenny é muito carismático. Você vai ficar pensando nele durante muito, muito, muito tempo, assim, depois que você lê Ratos e Homens, né? O George, ele é é como se fosse assim, é uma dupla que forma a cabeça e o corpo, vamos pensar assim, né? O George, ele é a cabeça, é um homenzinho pequeno, mas muito inteligente, muito perspicaz, ele consegue perceber os conflitos, antever as confusões, e ele é a cabeça pensante da dupla. Enquanto o Lenny, ele é um homenzarrão, gigante. Eu até quando eu li assim, enquanto eu lia, eu não conseguia pensar em outra pessoa, né?
apesar de não ser um personagem negro, mas eu só conseguia pensar naquele ator que fez A Espera de um Milagre, sabe? Aquele cara grandão, gigante, mas o cara com o corpo daquele tamanho, assim. Além disso, ele era uma pessoa que tinha algum tipo de retardo mental, assim, pelo menos dá a entender que ele tinha dificuldade de entender algumas coisas, tinha uma força desproporcional, muitas vezes ele aplicava essa força sem muito governo disso, o livro vai mostrar alguns episódios, mas ele era meio bobão, assim, ele se perdia, vamos dizer assim, nos seus pensamentos, tinha dificuldade de lembrar as coisas que o George ia falando para ele, ele tinha a cabeça de uma criança, era um crianção, assim, e é um personagem maravilhoso, maravilhoso, você fica encantado com a construção desse personagem. O livro, ele fala da condição dos trabalhadores rurais, né, do quanto eles eram solitários. A história começa com o George e o Lenny indo então trabalhar numa fazenda, que pelo jeito eles pretendiam ficar pouco tempo, vão lá, trabalham, era a condição na verdade dos trabalhadores rurais durante aquele período, eles iam, trabalhavam, ganhavam uma merreca, ganhavam um quarqué ali e se picava, e, né, como eu li há pouco, arrastava a bunda para uma outra fazenda. Por quê? Porque eles ganhavam um pouquinho, o que eles ganhavam eles iam até a cidade, consumiam, gastavam e já tinham que arrumar um outro trabalho. E como a Grande Depressão não oferecia muitas oportunidades de trabalho, eles tinham que ficar migrando constantemente atrás desses pequenos trabalhos aí para tentar sobreviver. Essa era a vida deles. E o livro ele vai retratar todos os personagens, né, que tiveram contato ali com o George e com o Lenny, vão mostrar uma grande solidão, o quanto eles eram solitários, o quanto essas pessoas sofriam com a questão da solidão. É um livro muito reflexivo, você fica o tempo inteiro refletindo sobre essas questões, assim. E a amizade de George e Lenny causava admiração em todos. Nossa, vocês andam juntos? Nossa, não é comum ver ninguém andando junto. O que vocês são? Vocês são parentes? Não, nós não é parente. Mas assim, causava muita admiração mesmo, né? A admiração entre as pessoas falavam, nossa, vocês têm um ao outro. Vai ter até um diálogo que eu acho muito bonito, porque tem um dos trabalhadores lá que ele é negro. E aí o livro já mostra também um pouco de racismo. Esse cara fica bem isolado, ele fica bem, chama Crooks, ele fica bem afastado ali, e num determinado momento o Lenny vai ter com ele. E nesse momento eles têm um diálogo e o Crooks demonstra essa admiração, e por que não dizer até inveja do Lenny e do George, e aí ele fala, vocês têm um ao outro, nós não tem ninguém, eu não tenho ninguém, eu fico aqui só com os livros. Ele lê bastante, ele fala assim, mas eu não tenho ninguém para perguntar, porque eu sou sozinho. Então essa questão da solidão ela é muito forte no livro e te leva muitas vezes a pensar assim, a dureza que era. Os caras trabalhavam duro, pesado e não tinha ninguém. Eles não podiam constituir família. É bastante triste assim a história, mas é emocionante também, principalmente porque todos eles, apesar desses conflitos, dessa questão da solidão, eles eram movidos a um sonho. Eles tinham um sonho de ter um lugarzinho para eles, uma casinha, um lugar para eles se fixarem. Toda a história ela gira em torno desse grande sonho, principalmente do Lenny, do George também, mas de arrumar um pedacinho de terra, de ter um lugarzinho para eles plantar, para eles cuidar de uns bichinhos e de repente e o principal assim que isso causa no imaginário deles é de poder ter liberdade para ir e vir sem ter ninguém para os impedir, porque essa condição deles de trabalho era uma condição muito parecida com a escravidão. Eles eram escravos, eles viviam em situações precárias, ficavam à mercê da falta de cuidados dos patrões, de ganhar muito pouco. Então, cada um dos personagens que você vai vendo, pelo menos os principais, o Candy, o Crooks, o George, o Lenny, todos eles nutrem esse grande sonho de ter uma casa, de ter um lugar para si, e tudo isso dentro de uma simplicidade muito grande, mas também de uma desesperança. Você consegue perceber assim, a desesperança deles. Eles acham que o sonho está distante, e num determinado momento da história, a história avança,
para que eles cheguem bem perto. E aí você começa a criar a esperança junto com eles. Você fica pensando, nossa, que legal que vai ser quando eles estiverem lá. Tomara que ele descreva quando eles estiverem lá na casinha, cuidando das coisinhas deles, longe desse trabalho difícil deles. E você começa a sonhar junto, assim. E isso é muito gostoso, muito, muito bom do livro, assim, sabe? Bom, gente, enfim, eu não quero me alongar mais, porque eu tô tentando fazer os meus vídeos agora sem dar spoiler. Alguém falou que os meus vídeos têm muito spoiler, então eu tô tentando evitar ao máximo. Mas, cara, Ratos e Homens é um livro sobre sonhos, sobre esperança, sobre reflexão, tem uma pitada de reflexão sobre o racismo, sobre as escolhas, sobre as amizades, mas é um livro muito, cara, que te faz sonhar, assim, sabe? Um livro que te faz sonhar. Eu gosto de ficção histórica, de livros que te levam a pensar naquilo que aconteceu lá no passado, para a gente poder entender, né, o que está acontecendo hoje. E esse livro é um livro que te causa bastante reflexão. Você consegue refletir bastante. E John Steinbeck, cara, eu quero ler tudo desse cara porque é top, top demais. Essa é a resenha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, tamo junto, forte abraço.